como por exemplo a Irmandade do Rosário, que a gente passou agora, que era a Irmandade dos Homens Pretos, do Arraial do Tijuco, e essa Irmandade aqui que era dos Homens Brancos. Então só quem era branco e rico frequentava a Irmandade. Tá? Essa Irmandade ela foi fundada em 1759. Em 1770 já começaram os trabalhos de construção do templo e finalizou-se em 1774. Ou seja, pessoal, 4 anos para a construção de uma igreja, das paredes de uma igreja, é um tempo recorde. As igrejas demoravam 4, 10, até 90 anos para construir. Para depois começarem os trabalhos de douramento, né? E de pintura. Que modelo? Foi? E assim, isso se deu porque quem mandou construir a igreja foi o concubino da Chica da Silva, o João Fernandes. Ele cismou num determinado período que queria uma igreja localizada aqui, que era próximo ao local do trabalho dele, esse prédio atrás de vocês, que era a antiga casa do contrato, e morava ali também, no final daquela rua, na casa da Chica da Silva, conhecida hoje como casa da Chica da Silva. Então, em determinado momento, ele falou, eu quero uma igreja nesse local. E com a intercessão dele junto à corte portuguesa, né, foi mais fácil obter autorização e verba também, né, porque ele tirou do próprio bolso e construiu. Então, por isso, o tempo recorde. Vocês conseguiram observar o detalhe da igreja, que o Charles mencionou? Alguma coisa diferente da arquitetura do prédio? Não. Pessoal, Só pelo modelo. observa a torre da igreja. Muita gente já olhou para frente, né? Ela não era Não. Aqui, a torre é localizada no fundo. É a única igreja do período colonial, pessoal. pessoal. Vista, hein? O Bisley, pergunta no relatório. É a única igreja do período colonial barroco no Brasil que tem a torre no fundo. Tá? Então, a torre não é localizada aqui na frente, a gente só tem o frontão. A torre está lá atrás. E tem 3 versões mais conhecidas que justificam esse fato. A primeira e a mais conhecida, porém não verdadeira, é que badalaços finos incomodavam o sono da Chica da Silva que morava aqui à frente. Mas eu gosto dela. Isso eu gosto. E pensem comigo, faz sentido uma coisa dessa? Não faz. E assim os historiadores também pensam que não. Faz até porque naquele tempo era gostoso acordar. Não faz. Mesmo ela sendo, talvez ela fosse um pouquinho mais chata, não gostar, não faz diferença se o filho estivesse na frente ou atrás. Ela ia estudar do mesmo jeito. E com o poder que ela tinha na época, ela podia mandar construir uma igreja no céu, ou falar assim, eu quero essa torre na terra. Ela tinha poder para isso, né? Então, essa versão ficou um pouquinho classificada pelos historiadores. Há uma outra versão que diz que na época que João Fernandes quis construir uma igreja aqui, já existia uma capela dedicada a João Francisco de Paula. Só que a porta de entrada era do outro lado da torre, embaixo da torre. Então, quando ele resolveu construir uma nova igreja, ele demoliu o interior e simplesmente deixou a torre, mas inverteu a porta de entrada para o lado de cá. Entendeu? Aqui não vai dar para a gente observar a porta de entrada embaixo da torre, mas a torre é muito grande para ter sido de uma capela. Não faz muito sentido. Então, essa segunda versão da história também é um pouco justificada pelos historiadores. Eles acreditam que naquela época as torres eram menores e proporcionais às capelinhas. E essa não, foi feita para essa igreja. A versão mais aceita fica então que na época todas as raças consideradas inferiores ao homem branco, que era da Irmandade, eram proibidas de ultrapassar a torre da igreja. Então todos os mulatos, os pretos, escravos, enfim, não podiam ultrapassar da torre da igreja. Mas ela tinha uma concubina que era de cor, a Chica da Silva. Como que eu construo uma igreja e a própria Chica não vai entrar? Ela ia ficar coisa, não ia? Então, ou seja, se a regra diz que eu não posso passar da torre da igreja, eu passo a torre para o fundo, fazendo com que a Chica da Silva entrasse na celebração. Faz sentido. Lembrando que é uma exceção à Chica da Silva. Não é uma exceção para todas as outras coisas, as outras pessoas, não. É uma exceção para ela entrar e assistir a celebração. Tava mais sentido. Tem trabalho e ela entrava pela porta do quarto. Tem trabalho. Nas ruas aqui tem história, né? História. Vai abrir para o ano que vem, né, Charlinho? Porque as pessoas estão fechando o BHU. Eles começam com o BHU, o Bacharelado em Humanidade, depois de 3 anos que começa o curso de História. Aí, inclusive, se eu não me engano, ano que vem, ou na metade do ano de 2015,
Aí eles vêm, o curso de história já está formando junto com o laboratório de história. Você deve ter pesquisa acadêmica em cima dessa tese. Tem muitas pesquisas. Uma das pesquisas, inclusive, na qual eu e o Charlinho nos baseamos muito, é da historiadora mineira Júlia Furtado, que conta um pouquinho da história da Chica da Silva. É uma obra muito boa, que acaba tirando um pouquinho as outras obras, né, que não tem muito sentido. Ela está lançando um novo livro, eu não lembro o título agora, mas ela vai lançar uma nova obra em cima da Chica da Silva também. Ela fala... Oi? Ela é historiadora? Historiadora.